Olá, gente. Primeiro Samuel, capítulo 12. Vamos ler e curtir em nome de Jesus. Amém? Olá, meu querido, minha querida. Quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Quero aí estar mandando um beijo grande para a pastora Aparecida, firme na promessa do Senhor. Eu sei que ela está, né? Estava até vendo stories dela agora. Que bênção, né? Que testemunho, você tem sido um grande testemunho para nós. Eu quero estar aí, você curta aí, compartilha, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos ler Samuel, o livro de Samuel, capítulo 12. Está aí abrindo para nós lermos, está comentando aí, aqui no capítulo 12, Samuel, o Samuel, ele está despedindo do povo aqui no capítulo 12. Samuel, ele resigna o seu cargo. Aqui, gente, então Samuel, quando ele resigna o seu cargo, esse capítulo marca, o capítulo 12 marca o fim da época dos juízes, representada por Samuel. O poder político está agora centralizado no rei. Até mesmo o ofício profético está agora submetido ao rei. Porque, claro, é evidente que o Senhor já havia prometido o rei muito tempo, mas no tempo dele, o Senhor ia enviar um rei. Só que o povo não teve essa paciência de esperar. E já exigiu de Samuel, que ele era juiz. Samuel era juiz, profeta, ele era sacerdote, ele foi o último juiz em Israel. E agora que o povo pediu um rei, e Samuel que está se despedindo, porque Samuel já está velho. E no verso do Samuel, capítulo 12, deixa o seu like, deixa os comentários, eu sou evangelista Patrícia. Samuel capítulo 12, do 2 ao 6, como a administração de Samuel foi totalmente integrar. Quando o povo o rejeitou, Samuel também, quando o povo rejeitou Samuel, eles estavam rejeitando a Deus, que chamou Moisés e Arão e todos os demais líderes nacionais. Então Samuel, ele ficou triste quando o povo pediu um rei, e Deus falou: não fique triste, Samuel, eles estão rejeitando a mim, eles não estão rejeitando vocês. Que ele falou. Então ele falou assim, quando ele fala, né, agora pois eis que o rei vai diante de vós, e eu já envelheci e encaneci, como se diz, os ossos já estão fracos, e eis que os meus filhos estão convosco, que eu tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Ele está falando que ele foi íntegro, né? Mas agora ele falou assim: eis-me aqui, testifiquei contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, a quem tomei o boi? Se eu defraudei alguém em alguma coisa, pode falar agora, porque desde criança que eu sirvo ao Senhor. E aqui, gente, no verso 10, né, 12, 10, quando fala assim, olha, de Balaíns e fala de Astarotes, eles eram deuses cananeus da natureza. Com frequência, Baal era identificado como o deus Dagon. Então aqui, gente, no verso 12, 10, quando fala assim, olha, e clamaram ao Senhor e disseram: pecamos, pois deixamos o Senhor e servimos a Balaíns e a Astarote. Agora, pois, livra-nos da mão dos nossos inimigos, do nosso inimigo, e te serviremos. Então o próprio povo que estava reconhecendo aqui, né, que eles traíram o Senhor Deus. E aqui no verso 11, quando fala assim, olha, e o Senhor enviou Jerubaal, lembra de Jerubaal?
Jerubaal era Gideão. Ele estava no lagar amassando amassando trigo. Não era lugar de amassar trigo, pisando em trigo, né? E era lugar de amassar uvas. Mas ele estava ali, escondido, e Deus levantou Jerubaal. O pessoal passou a chamar de Jerubaal. Era um outro nome para Gideão, conforme Juízes 6:32, que nós já lemos, tá? O nome dele, ele teve, acho que, não sei se foi 30 filhos, um negócio assim. E depois, no 14, no 14, 15, nos versículos de 14 e 15, quando o Senhor fala assim, ó: se temerdes ao Senhor e servirdes e derdes ouvido à sua voz, e não fordes rebelde ao dito do Senhor, assim vós, como o rei que reina sobre vós, seguirei o Senhor vosso Deus. Mas se não deres ouvidos à voz do Senhor, a voz do Senhor é a palavra de Deus. Se não deres ouvido à voz do Senhor, mas antes vocês forem rebeldes ao dito do Senhor, a mão do Senhor será contra vós, e como era contra os vossos pais. E aqui no verso 14 e 15, é um coração obediente que traz a bênção do Senhor. Temos que ter um coração obediente. Um coração obediente traz a bênção do Senhor, tá? Então não se esqueçam disso. Um coração obediente traz a bênção do Senhor. Um coração obediente traz a bênção do Senhor. Então aqui o Senhor está falando, olha, se vocês não forem rebeldes, eu serei com vocês. Ainda que no 12, 22 a 24, Samuel percebeu que Deus pode trazer redenção a áreas em que o ser humano, movido pelas suas motivações erradas, causa potenciais desastres. Então é como se diz, a decisão de um povo é muito perigosa, ainda mais decisões erradas. Porque, gente, qualquer tipo de decisão, sendo positiva ou negativa, existem consequências. Positiva, consequências boas. Negativas, positivas, ruins. Aí Samuel percebeu aqui, né? Ele percebeu, então quando ele fala assim, olha, hoje não é hoje a cega dos trigos. A cega do trigo, o que é cega? Era feita no começo do verão. Nem se podia imaginar trovões e chuva nessa época do ano. E tava hoje o tempo, nos dias de hoje, o tempo está incontrolável. Está tudo incontrolável, porque nós sabemos que Jesus está voltando. Os sinais estão aí, né? E aqui, igual ele falou, hoje não é hoje a cega dos trigos, então não é época de chuva e trovões. Clamarei, pois, ao Senhor, e Ele dará trovões e chuvas, e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade que tendes feito perante o Senhor, pedindo para vós um rei. Eles pediram um rei, mas Deus entregou para eles um rei. Aqui foi permissão de Deus, mas foi grande a maldade do povo contra Deus. É a mesma coisa assim, você serve a Deus, você adora a Deus e de repente você decide ir para a Umbanda. Todos nós estamos cansados de saber que os umbandistas são idólatras, eles invocam outras coisas. Aí você pega e resolve ir para o catolicismo. O catolicismo não tem idolatria. Isso é uma traição a Deus. Presta bastante atenção. Isso é uma traição a Deus. Não traia o Senhor. Volta para Deus. Ainda dá tempo. Jesus está voltando. Tá bom? E aqui o Senhor... E ele falou, né? Então, no verso 18, então invocou Samuel ao Senhor
E o Senhor deu trovões e chuva naquele dia, pelo que todo o povo teve medo em grande maneira ao Senhor e a Samuel. O povo ficou com medo. E todo o povo disse a Samuel: rogo pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados temos acrescentado este mal, de pedirmos para nós um rei. Então roga, porque nós pecamos, Samuel, de ter pedido um rei. Então disse Samuel ao povo: não temai, vós tendes cometido todo este mal, porém não vos desviei de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor com todo o vosso coração. Então Samuel falou assim: olha, mesmo se vocês pediram um rei, vocês vão servir a Deus de todo o coração. Está aqui no verso 20. E não vos desvieis, pois seguirias, não siga a vaidade, que nada aproveite, tampouco vos livrarão, porque vaidades são vaidades. E ele falou assim: e quanto a mim, longe de mim que eu pequei contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinei o caminho bom e direito. Eu ensinei para vocês. Vocês não quiseram seguir ao Senhor, mas eu ensinei direitinho. Tão somente temei ao Senhor, gente, e serviu. Teme ao Senhor e serve ao Senhor. Volta para o Senhor. E serviu ao Senhor fielmente com todo o vosso coração. Com todo o vosso coração. Porque vede quão grandiosas coisas Deus tem feito para vocês. Olha o que Deus fez para o povo israelita, tirou o povo de Israel, caiu maná do céu, a roupa crescia junto com eles, foi tanto milagre, gente. E você já parou para pensar quantos milagres Deus fez em nossas vidas? Eu tinha pulgação no ouvido que fedia mesmo, Deus curou, sabe? Eu tinha artrose, Deus me curou. Deus providenciou toda a cirurgia para o meu irmão. Deus tem transformado a minha família dia após dia. Depois de uma hora para outra eu vou decidir ser um bandista? Pelo amor de Deus, né? E aqui ele falou assim, porém, se perseverarem em fazer mal, vocês vão morrer. Assim vocês vão morrer como o vosso rei também. Se o vosso rei naquela época era Saul, foi o primeiro rei em Israel, foi Saul. E ele falou assim: se vocês continuarem a insistir no mal, vocês vão morrer. Se nós continuarmos continuarmos fazendo o mal, nós vamos ter morte espiritual. Mas a morte espiritual causa ida para o inferno, tá? Então precisamos nos consertar perante o Senhor, em nome de Jesus. Este é o capítulo 12, tá? Se por acaso eu defraudei alguém, pode falar comigo, que eu vou restituir em nome de Jesus. Samuel teve coragem de falar e eu estou falando. Pode falar. Pode colocar aí.